Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Angélica, bom dia, bem-vinda. Vamos lá, então, sortear nosso baralhinho. Ana Chaves, bom dia. Bem-vinda. Então, vamos pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre qual baralho melhor pode traduzir as energias e tendências dessa quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem viver o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Blue ou Lenormand no 10 de ouros. Ai, é sempre bom olhar essa carta logo cedo. 10 de ouros assim, uau! Blue ou Lenormand é aquele que nós usamos, o tempo que eu fiquei lá na praia, eu levei ele de Lenormand, muito bom. Corujinha, né? Corujinha azul. Bom dia, Krika, bem-vinda! Ele é um Lenormand clássico, da editora AGM Urânia. Ele tem 36 cartas, 100 cartas extras, né? E tem essa coisa que eu gosto nele, é o fato de ele trazer o naipe inteiro, assim, como se fosse uma carta mesmo do baralho comum, né? Então, acaba virando um baralho duplo, né? Como se fosse um híbrido, né? De Lenormand e comum. Então, vamos lá. Pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e bondade, nos mostre a carta desse baralho que melhor representa as energias e tendências essa nossa quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho, de compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento, sempre em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. Bom dia! É a Johanna, bem-vinda! E a Alene Blue, bom dia, flor do dia, bem-vinda. A última carta que veio desse aqui foi o livro, né? Tô lembrando aqui, foi na segunda-feira, não sei se na semana passada ou retrasada. Foi o livro.
abriu uma semana, acho que foi da retrasada. Que na passada foi a âncora, né? Daquele outro. Ai, vamos ver. Aqui. A cruz. Carta 36 é a última carta. Associado ao 6 de paus, né? Aqui ela vem com... Ela é uma cruz de ouro com uma pedra esverdeada, uma pedra verde no centro e outras pedrinhas também aqui nas pontas. E isso aqui é uma coroa de espinhos com uma cordinha assim, né? Que tá amarrada nela, né? Então a cruz, ela representa, né, o fim e o começo, a transcendência, um marco de um cruzamento, um ponto de convergência, um ponto de transmutação, né? Com essa coroa de espinhos em volta, me traz a sensação assim de que todas as perturbações, aquilo que tá espinho, né, na cabeça, né? Aquilo que atrapalha, que espeta, que acidifica, né, a mente, o pensamento, o ambiente mental, machuca, né, as lembranças, as coisas, tudo isso tá aqui restrito, né, de alguma forma limitado, né, porque tá em volta, então tá preso aqui, tá, isso vai ser transmutado nesse processo, né? E a cordinha para mim faz referência ao infinito, à lemniscata, mudança de ciclo, mudança de padrão, né? O 36 soma 9, é um número de finalização, de resolução, de compartilha, de transbordamento, né? E o 6 de paus, no baralho comum, a palavra de caminho é escolha, tá? É escolha, né? Onde você precisa realmente fazer uma escolha, ou você se vê diante de escolhas, tá? Pode ser que o motivo dessas aflições tenha relação com a necessidade de escolher, né? Mas eu entendo que essa carta vai trazer, vai cessar, né? Vai interromper ou vai transformar esse contexto, tá? No meu entendimento, é uma carta extremamente positiva, fala de proteção, fala de intuição, né? A espiritualidade, né? A capacidade realmente de transformar, de superar, né? De concluir, também de entregar aquilo que fica povoando, né? Fica nos preocupando, né? E que não nos cabe mexer. Então você entrega, você se libera. Então tem sentido de libertação, de liberação, conclusão, finalização, transformação, transmutação daquilo que dói, né? Em coisas leves, em sabedoria, em luminosidade, né? Então é uma carta que vai proporcionar, no meu entendimento, ao longo do dia, uma sensação de liberação, de alguma coisa, né? Um alívio, tá? Algum tipo de alívio, né? Deixa eu cumprimentar as meninas que chegaram. Chegou a Caminhos de Luz, bom dia, é a Carmen, bem-vinda. Chegou Marlu também, bom dia, querida. E a Sandra Rigaço, bom dia. Ai, meu Deus, peraí, acionei o teclado. Eu não consigo. Ah, agora eu consegui. Tudo certo. Não, cancelar. Então, bom, e aí dentro da sequência, eu não sei como é que foi pra vocês ontem. Gente, aqui foi foi um dia mega agitado, mega ocupado, mega movimentado, mas muito bom no fim. Eu entendi total esse lance dos reis aqui, né? A semana abriu com o rei de copas e aqui o rei de paus. Veio ontem, né, terça-feira. Então, nessa conversa entre os dois, aqui pra mim foi nitidamente
um dos atendimentos de ontem, onde eu fiz o papel, eu fiz o de copas, e ela veio com o de paus, mas no sentido da agonia, da ansiedade, da aflição, da impaciência, né? Mas daí o fluxo, essa coisa era tema do amor, então tem esse coração aqui, esse coração poderoso aqui, né? Olha também a conversa entre esse coração e essa cruz, tá? Isso aqui, essa sequência aqui fica muito forte, né, gente? Espiritual, né? Coisas do destino, coisas espirituais importantes que hoje vão chegar num ponto de transcendência mesmo, num ponto resolutivo, tá? Se esse encontro entre os dois reis, de alguma forma, foi conflituoso, hoje existe uma possibilidade aqui de solução disso, né? De solução ou dissolução, né? De resolução, como eu poderia dizer. E aí, transcendendo, né, as questões. Significa que, bom, se foi um conflito, alguma coisa, um antagonismo, mas não sei, acho pouco provável, por causa da presença do coração no domingo, eu acho pouco provável que isso aqui tenha sido um conflito entre pessoas que não se querem bem de fato, ou que... Então, eu acho improvável a possibilidade de ser uma ruptura de um relacionamento, seja amoroso, seja do tipo de vínculo que for. Mas acho que... Então, vou dizer, acho improvável, mas não é impossível, tá? Porque, com certeza, esse coração pode estar simplesmente indicando do amor próprio, né? E aí, se for alguém, se você é um dos dois e o outro é alguém com quem você entende que realmente não tem mais como e tal, e aí chegou a hora, hoje também você consegue perceber e finalizar, tá? Mas eu entendo que é mais provável que seja o contrário, no sentido mesmo de integração. E se foi simplesmente uma pessoa que veio te fazer algum convite, uma proposta, alguma coisa, hoje também você consegue... talvez, eu não sei se você consegue decidir ou resolver ou escolher, né, o que você quer. Mas pelo menos você consegue... se essa dúvida ou se essa escolha, né, ainda paira, né, você ainda não escolheu, você se alivia de qualquer cobrança, de qualquer aspecto negativo dentro desse processo, né, uma pressão, uma coisa que você fica se forçando, se obrigando, talvez até porque a própria pessoa, a contraparte do assunto, te deixa mais tranquila, te dá tempo, te dá, enfim, te tira de você essa coroa de espinhos, essa pressão, essa coisa estressante, tá? Então eu acho assim, essa carta aqui falando de um alívio em relação a qualquer coisa que pressiona, que estressa, que atormenta, que incomoda, né? E então isso é liberado, sabe? Agora responde sim, não ou talvez. A cruz para mim, essa cruz hoje aqui, ela responde sim, tá? E ela vai trazer paz, tá? Eu acho isso. Isso pra mim é bem forte, né? Ela traz paz, ela traz um ponto de virada mesmo, sabe? Um ponto de virada, né? Onde a gente pode se acalmar, se apaziguar, né? Se desobrigar, retirar a carga, os pesos dos ombros, peso que está carregando, né? Pode simbolizar vitória também, disse a Angélica. Sim, com certeza, né? A vitória, sem dúvida, e a sensação principal de paz, de alívio, de tranquilidade, né? Onde as cobranças, a sensação desagradável de pressão, ou os medos diminuem, dão uma folga, né? Porque também a gente enxerga que talvez essas coisas não sejam reais, que essas coisas nós talvez estivéssemos aumentando, exagerando as questões, né? É possível, né? Mas hoje a gente então entende, compreende, se conscientiza,
né, das coisas e solta aquilo que não é da nossa, aquilo que não é da nossa obrigação, que não é da nossa responsabilidade, que não é do nosso ser, né, aquilo que não é nosso, sabe, que não nos diz respeito. O psiconauta, bom dia, bem-vindo. Então é isso, minha gente, tá? Cruz. E o conselho, né? É tranquilizar, apaziguar, é mobilizar a fé, né? É lembrar que você não tem que sustentar tudo e dar conta de tudo, é conseguir se liberar mesmo, né? De conseguir entender que tem coisas que não cabem, que não são sua escolha, que não dependem de você, né? Que tem a ver com o outro ou que tem a ver com forças maiores, né? Então entrega também isso às forças maiores, confia, né, na espiritualidade superior, né? A Cruz fala sempre da espiritualidade superior, né? Então das forças mais poderosas que existem no seu entendimento, da sua devoção, né? Você deixa isso, né, com essas forças, cabe a essas forças conduzir, né, e de acordo com a vontade, aquela coisa, seja feita à vontade, seja feita à vontade de Deus, né, então é isso, tá? E aceitação é uma outra palavra, aceitação, rendição, liberação, entrega, apaziguamento, transcendência, né? Em todas esses sinônimos, tá? Então, aproveitemos, entendo que é poderosa e forte, tá? Pode ser que algumas pessoas aí na nossa comunidade estejam vivendo momentos bastante decisivos e importantes no seu processo de vida, em função, né, da vibração, né, da frequência, né, de todas essas cartas de domingo pra cá, tá? São cartas, todas elas muito fortes, a cruz é muito forte também, tá? Então isso fica realmente uma combinação de muita mobilização de energia, tá? Então, respira fundo, presencia o processo, confia, né, nas forças da vida, nas forças do destino, tá? Gratidão, Lene Blue, gratidão a todos, uma excelente quarta-feira de paz, de proteção, de saúde, de amor, estejamos todos com Deus. Meu pai dizia quando eu era criança, e eu nunca esqueço isso, toda vez que eu sinto medo, ele dizia, quando eu falava, pai, eu tenho medo de fazer tal coisa, ele falava assim, minha filha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, isso sempre me vem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, é confiança, fé e a lembrança de que Deus é por nós, certo? Beijo, gente, fiquem bem, fiquem em paz, amanhã estarei aqui às 9h09, coração da semana, quinta-feira, pra gente saber o que acontece, certo? Olha, Leni, mantra, é um mantra esse, é um mantra das palavras, né? Essas palavras, eu acho que tem algumas coisas na vida que elas permanecem, né? Essas sabedorias dos nossos mais velhos, né? Me lembro, nunca esqueço. E toda vez em momentos importantes, né? Onde há o medo, vem essas palavras e eu me acalmo, né? Então, isso é lindo, né, gente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo, fiquemos em paz. Daqui a pouquinho eu publico no YouTube. Quem quiser marcar consulta, aula de cartomancia comigo, manda mensagem que eu tô à disposição. Beleza? Tchauzinho. Olha a Ana Chaves dizendo, é um versículo bíblico. É? Eu nem sabia. Pra mim eram as palavras do meu pai. Ai, legal, Ana. Um beijo, gente. Fica com Deus. Até amanhã.